A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil, principalmente dos Instantes Finais. Obrigado a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você possa ser edificado através do conteúdo profético das Sagradas Escrituras. E se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal, para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna, para que você possa desfrutar de todos os privilégios, de todas as bênçãos que estão reservadas para os salvos nesta vida e também no futuro, Eu costumo sempre dizer que a salvação é a maior dádiva, o maior galardão, o maior presente, o maior tesouro que alguém pode receber aqui na terra. E o mais importante, a salvação é oferecida gratuitamente. Você não precisa pagar nada para ser salvo, porque o preço da nossa salvação, Jesus já pagou lá na cruz. O preço do nosso resgate, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Agora, é bom lembrar que para ser salvo, você precisa tomar a decisão mais importante da sua vida, que é receber Jesus como seu Salvador pessoal. E eu tenho a certeza disso, que através da Rede Brasil de Comunicação, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, está lhe dando também a oportunidade de receber a salvação através da fé em Cristo Jesus. Muito bem, se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Esse é o tema principal dessa nova temporada, E no programa anterior, nós demos início ao estudo das profecias que ocorreram durante a peregrinação no deserto. Nós vamos estudar várias profecias desse período, porque há muitas lições que nós podemos aprender, que nós podemos extrair para as nossas vidas. Como nós dissemos no programa anterior, que nós não estamos estudando apenas a profecia. Estamos estudando um pouco a história, os milagres, os principais feitos no período daqueles 40 anos, daquela peregrinação no deserto, daquele povo hebreu com destino à terra de Canaã. E por que estamos fazendo isso? Porque nós podemos extrair grandes lições para as nossas vidas. Então, o nosso propósito, o nosso objetivo, na verdade, é estudar as principais profecias de Gênesis a Apocalipse. Já estudamos as principais profecias de Gênesis, nós já estudamos, por exemplo, as profecias sobre a morte, sobre o dilúvio, sobre a semente da mulher, as profecias sobre Abraão, as profecias na história de José do Egito, lembra disso? E estamos estudando agora as profecias do Êxodo. Já estudamos algumas profecias envolvendo a história de Moisés, já estudamos sobre a saída do povo hebreu lá do Egito, já estudamos sobre a passagem pelo meio do Mar Vermelho, você lembra disso? Nós já estudamos. E esta semana nós demos início ao novo tema, ou melhor dizendo, um subtema, porque o tema principal é a infalibilidade das profecias. E o subtema que estamos estudando esta semana, e vamos continuar estudando mais por alguns programas, é sobre as profecias, as promessas de Deus durante a peregrinação no deserto. E eu já falei isso, mas é sempre bom lembrar, para que você entenda por que estamos estudando essa história. É porque essa história do povo hebreu, essa saída do Egito com destino na terra de Canaã, ilustra muito bem a nossa história. Nós podemos aprender lições, extrair para as nossas vidas. E ontem, vamos relembrar o que vimos no programa anterior? Então pode passar a tela, nós estudamos no programa anterior, pode passar a tela, já falamos sobre isso, exatamente sobre aquela promessa que Deus fez, que iria mandar pão e carne para o povo, Então, seguindo a sequência lógica, pode trazer a tela.
Deus disse ao povo de Israel, Êxodo capítulo 16, versículos 1 a 8, que à tarde Deus enviaria carne e pela manhã Deus enviaria pão. E foi isso que nós estudamos no programa anterior. E cumpriu-se na íntegra. À tarde, não é? Chegaram as codornizes, que os hebreus puderam matar e comer as codornas. E pela manhã, Deus mandou maná como orvalho, né, que nós já falamos aqui. O aspecto era como a semente de coentro. A cor era branca. E eu não me canso de dizer isso, mas o sabor era como bolos de mel, né? E aquele maná alimentou o povo de Israel durante os 40 anos de peregrinação. E é bom lembrar isso, que do domingo até a quinta-feira, quando caiu o maná, eles só podiam guardar a porção daquele dia, do domingo até a quinta. E na sexta-feira ele poderia pegar uma porção dobrada, guardar para o sábado, porque naquele dia Deus colocava lá um conservante especial que o maná não apodrecia. E hoje nós vamos dar continuidade a essas profecias durante essa peregrinação e vamos estudar um dos textos mais importantes, posso dizer assim, exatamente desse período, dessas profecias que ocorreram durante a peregrinação. Vamos estudar uma das profecias mais importantes. Vamos estudar um pouco sobre Amaleque. Pode passar a tela, por gentileza? Então é sobre isso que nós vamos estudar. Abre a tela. Os amalequitas que atacaram o povo de Israel seriam destruídos. Então, no livro do Êxodo, pode trazer a tela, por favor? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia em mãos. É muito importante que você faça da sua casa uma sala de aula. E é muito importante que você possa acompanhar com a Bíblia em suas mãos, né? Então, ontem nós estudamos o capítulo de número 16, Deus envia o maná, Deus envia carne, e hoje vamos estudar uma profecia do capítulo de número 17, a partir do versículo de número 8, que tem por título Amaleque peleja contra os israelitas. É sobre isso que nós vamos estudar. Mas antes, deixa eu esclarecer algo aqui que considero importante. Foram muitos os desafios, foram muitos os obstáculos, foram muitas as provas que os hebreus enfrentaram naquela peregrinação com destino à terra de Canaã. Nós já estudamos no programa anterior, por exemplo, sobre a falta de água, sobre a falta de pão, sobre a falta de alimento, mas hoje vamos estudar sobre outro desafio que eles enfrentaram, que foi exatamente o desafio das guerras, das batalhas, das pelejas. Então nós vamos perceber que Amaleque, ou os amalequitas, que perseguiram, que chegaram a matar alguns israelitas, alguns hebreus. Eu posso dizer assim, num extremo ato de covardia, porque eles não atacaram o povo de Israel de frente, eles vieram por trás. E eles pegaram exatamente aquela parte mais frágil do povo. Nós vamos estudar isso hoje. As mulheres, os idosos, aquelas pessoas que vinham lá atrás. Então o exército estava à frente do povo, não percebeu isso, ao menos de imediato, mas eles atacaram por trás. E isso nos traz algumas lições para as nossas vidas espirituais, que nessa peregrinação, que nós estamos caminhando com destino à terra de Canaã, nós também vamos enfrentar as guerras, as lutas, as pelejas, as batalhas, e eu falo no sentido espiritual. Porque as nossas maiores guerras, as nossas maiores pelejas, as nossas maiores batalhas são contra 3 inimigos que nós temos. O primeiro inimigo é o diabo, é Satanás, o principal inimigo de Deus, dos homens e da igreja, que é um inimigo espiritual, que nós não podemos vê-lo, mas sabemos que ele está em constante ação contra Deus, contra a humanidade e principalmente contra a sua igreja. Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão,
buscando a quem possa tragar. Então, mesmo que ele não seja onipresente, porque a onipresença é um atributo que pertence única e exclusivamente a Deus. Inclusive, foi um dos atributos estudados no programa da quinta-feira, que é o Teologia Viva. O evangelista Valber Gustavo falou sobre isso. Está falando sobre os atributos de Deus e já falou sobre a onipresença. E nós vimos isso, à luz da Bíblia, que a onipresença é um atributo divino. Satanás não pode estar ao mesmo tempo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não pode. Ou aqui ou lá, ele tem que escolher. Embora seja veloz, né, ele possa se locomover com muita rapidez e muita facilidade de um lugar a outro, mas ele não é onipresente. Mas é bom lembrarmos isso, que existe, debaixo dessa ordem de Satanás, existe um grande exército de seres espirituais da maldade. Paulo chama de hostes espirituais da maldade, e lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz isso. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Em outras palavras, Paulo diz que a nossa batalha não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas ele diz é contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, em algum lugar do espaço, em algum lugar das galáxias, está um reino organizado, um reino espiritual, cujo líder é Satanás, que foi outrora um querubim ungido, que foi outrora um anjo de luz. Mas quando ele rebelou-se contra Deus, ele organizou esse reino e ele está enviando à terra constantemente os seus subalternos, os seus subordinados, os anjos caídos que estão às suas ordens, para a execução dos seus projetos, dos seus propósitos. Se Deus abrir os nossos olhos espirituais, ou se Deus abrisse, nós veríamos esses seres espirituais da maldade sendo enviados à terra para a realização dos propósitos de Satanás. Eu vou voltar a falar sobre esse primeiro inimigo, que eu disse que eram 3, eu quero concluir primeiro explicando os 3. O outro inimigo, que é exatamente o mundo, e o mundo aí não é a humanidade. O mundo aí é esse sistema corrompido, que vai de encontro à palavra de Deus, que vai de encontro aos princípios bíblicos. Então, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 e 16, João diz isso: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E que mundo é esse que João está se referindo? Não é o planeta Terra, não é pessoas, humanidade, ele está se referindo a esse sistema corrompido que vai de encontro aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Esse é o nosso segundo adversário, segundo inimigo. É o mundo que vivemos. Por exemplo, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Você sabe disso. É o mundo que é a favor das drogas, da descriminalização das drogas. E eu fico com vergonha, essa é a palavra. Eu fico envergonhado quando vejo um líder religioso aprovando, defendendo a descriminalização das drogas. Parece que ele não conhece aqueles lugares que nós conhecemos como cracolândias. Parece que ele não conhece as cracolândias que existem aqui no Brasil. Acho que ele não conhece, acho que ele nunca viu ou não tem nenhum familiar lá. Porque se esse líder que defende a descriminalização das drogas tivesse filho lá na Cracolândia, ele não seria a favor da descriminalização das drogas. Quando é uma pessoa que é ateu, que não crê em Deus, que não crê na Bíblia, eu até que entendo. Não aceito, não concordo, mas entendo. Mas um líder religioso, pelo amor de Deus. É o mundo que defende o aborto, que vão fazer campanhas para pedir dinheiro para as crianças, mas ao mesmo tempo fazem propaganda a favor do aborto. Veja que lógica, não é? Posso dizer assim, que incoerência, melhor dizendo. A pessoa vai pedir dinheiro para ajudar determinadas emissoras, para ajudar as crianças, mas ao mesmo tempo vai fazer propaganda a favor do aborto. É o mundo que nós vivemos, que é a favor do aborto, que é contra os princípios
estabelecidos por Deus acerca da família, o modelo, o padrão bíblico para a família, o mundo é contra, está querendo criar ou inventar outros modelos de família. Esse é o mundo que nós vivemos, que é a favor da descriminalização das drogas e outras coisas. Eu dei aqui só alguns exemplos, mas tem muitas outras coisas aí. A favor, por exemplo, da ideologia de gênero, querendo ensinar às nossas crianças, né, modelos ou comportamento diferente daquilo que a Bíblia e a ciência mostram. Porque não é só a Bíblia, é a ciência também, que menino é menino, menina é menina, que macho é macho, fêmea é fêmea. Isso é bíblico, isso é científico, mas querem mudar. Então é esse o mundo que nós vivemos, que torna-se um inimigo para nós, porque nós temos que andar na contramão do mundo. É por isso que João disse, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Seria o nosso segundo inimigo. E o terceiro inimigo é a carne. E aí eu não estou falando de corpo físico, carne aí, é essa natureza caída, essa inclinação para o pecado, que todos nós temos. Independente, né? Eu digo todos nós, seres humanos, e inclusive nós cristãos também temos essa inclinação. É como se houvesse uma guerra dentro de nós, que o Espírito nos impulsiona para as coisas de Deus, mas a carne, essa natureza caída, nos impulsiona para o pecado. E Paulo diz isso escrevendo aos Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Paulo diz assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí Paulo diz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então todos nós cristãos vivemos essa guerra, essa luta entre carne e espírito e carne, que estão guerreando lá dentro de nós. São os três inimigos que nós enfrentamos. Eu vou relembrar. O diabo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que está ao nosso derredor. Segundo, o mundo, 1 de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. E, em terceiro lugar, a carne, a natureza caída ou pecaminosa, Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Mas, nessa profecia que nós vamos estudar hoje, capítulo 17 do Êxodo, que fala exatamente sobre os amalequitas, sobre essa guerra, essa peleja, nos ilustra, nos ensina a guerra que todos nós enfrentamos. Porque o que era que os amalequitas queriam? Destruir os hebreus, impedir que os hebreus chegassem lá na terra de Canaã. Eles queriam matar os hebreus e impedir-os que eles alcançassem as promessas de Deus. E eu posso dizer, sem medo de errar, que todos nós também temos os nossos inimigos espirituais, que nós não os vemos, mas que eles estão pelejando, trabalhando para impedir ou tentar impedir que nós cheguemos lá, que nós possamos alcançar as promessas. E eu quero dizer algo aqui com muito temor e tremor. Que Deus fez a promessa para os hebreus, que Deus disse, eu vou dar a vocês a terra de Canaã, mas isso não isenta a responsabilidade humana. Para que os hebreus conquistassem a terra de Canaã, eles teriam que enfrentar todos os desafios, e eles teriam que enfrentar as pelejas e as batalhas que iriam surgir na sua caminhada. E conosco não é diferente, não. Jesus nos tirou do mundo, Jesus nos salvou e está conosco, colocou em nós o Espírito Santo para dizer assim, olha, ajude ele, ajude ela a chegar lá em Canaã. Mas isso não isenta a responsabilidade humana. Então nós, cristãos, servos de Deus, precisamos estar lutando, pelejando, guerreando, se nós queremos conquistar a cidade de Jerusalém celestial. Deus está conosco, Deus fez a promessa, sim, mas isso não exclui ou não isenta a responsabilidade humana. Então é sobre essa batalha que nós vamos estudar, capítulo 17, capítulo 17, versículo 8 do livro do Êxodo, que fala sobre a Amaleque peleja contra os israelitas. Então os amalequitas que vai pelejar contra os hebreus para impedir que eles recebessem, que eles alcançassem a bênção, a promessa que Deus havia feito. Vejamos o que diz o versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então Refidim aqui foi um lugar de lutas, de batalha, de peleja. Foi um lugar onde os amalequitas vieram com os seus exércitos, com os seus homens bem armados. Qual era o objetivo? Era lutar, era guerrear. Que coisa interessante. Qual foi o mal que Israel fez aos amalequitas? Nenhum.
Havia alguma ameaça? Não. Havia alguma afronta? Não. Israel estava peregrinando, mas os amalequitas vão guerrear, vão pelejar. E o que é que nós aprendemos? Que às vezes nós entramos numa batalha sem que tenhamos feito nada para isso. Às vezes as lutas nos vêm, os inimigos, os adversários, sem que nós tenhamos feito nada. Não é isso que ocorre muitas vezes? Não é isso que ocorre às vezes numa faculdade, onde os servos de Deus são perseguidos por algumas pessoas, alguns professores, ou alguém da coordenação de um curso, simplesmente porque é cristão, porque crê em Deus, porque crê na Bíblia? Não é assim que acontece muitas vezes em algumas empresas, onde os servos de Deus são perseguidos, são humilhados às vezes. Eu não estou me referindo aqui àquele funcionário que cometeu alguma coisa errada e está sendo perseguido por um erro que cometeu. Não estou falando isso. Não estou me referindo aqui aos alunos que faltaram com respeito ao seu professor e foram perseguidos por isso. Não, eu estou me referindo a pessoas que não fizeram nada. Eu estou me referindo aos servos de Deus que mesmo que não tenha feito nada contra as pessoas, mas são odiados às vezes. É como os judeus. Tem muita gente no mundo que odeia o judeu. Por quê? Qual o motivo? O que foi que o judeu fez? Não, simplesmente porque é judeu. E tem muitas pessoas que odeiam também os cristãos. Mas por quê? Simplesmente porque são cristãos, porque creem na Bíblia, porque creem na palavra de Deus, porque dizem que vão morar no céu. Então, diz o versículo de número 8, né? Que veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué. Como Deus é tremendo! Porque as grandes guerras, as grandes pelejas que nós enfrentamos, têm um propósito divino também. Porque Deus poderia mandar um anjo, Deus poderia mandar uma chuva de granizo, Deus poderia abrir a terra e arruinar Amaleque, Deus poderia. Mas Deus permite as guerras, Deus permite as batalhas, para que Ele possa treinar os seus generais, para que Ele possa treinar o seu exército. E os hebreus, quando chegassem em Canaã, eles precisariam guerrear, eles precisariam fazer uso da espada. E Deus disse, eu vou deixar que Amaleque persiga. Eu vou deixar que Amaleque guerreie, porque eu vou estar treinando os meus soldados. Eu vou estar treinando um general aí, eu vou estar preparando um general para que ele possa conquistar Canaã. Diz o versículo 9, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saí e peleja contra Amaleque. É como se Moisés dissesse, Josué, eu já estou velho, eu tenho 80 anos de idade, eu já não tenho mais, eu não tenho habilidade para pegar uma espada. Mas faça isso, Josué, você é mais jovem, pegue uma espada aí, pegue homens, vai pelejar. Aí ele diz assim, eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. É como se dissesse assim, olha Josué, você escolha homens, escolha aí as armas, escolha aí as espadas, e pode ir, e fica tranquilo, Josué. Porque eu vou estar lá no cume do monte, eu vou estar orando, eu vou estar intercedendo. E esse texto nos ensina exatamente sobre a importância da intercessão. Inclusive eu quero lembrar aqui dos programas que são exibidos na Rede Brasil no dia do sábado, né? Aos sábados. A intercessão. E os missionários estão testemunhando isso. Sobre as intercessões, estão falando sobre os milagres que Deus está fazendo lá no campo missionário, através da intercessão da igreja. Então, Moisés disse assim, eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Aquela vara, Josué, tu lembra que eu abri o mar vermelho, que eu fechei o mar vermelho? Pronto, esta vara estará na minha mão, como que diz assim, o milagre é certo. Dando continuidade ao texto, no versículo 10, diz, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. É como se Moisés, Arão e Ur dissessem assim, a nossa guerra aqui vai ser diferente. A nossa batalha aqui não vai ser com espada, nossa guerra vai ser travada na área espiritual, nas regiões celestes. Josué vai para a guerra, Josué vai pelejar, Josué vai fazer uso de espada, mas nós três vamos subir o cume do monte. Inclusive, está aí essa imagem, claro, abre aí por gentileza, é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, abre por gentileza, mas observe aí, é como se tivesse aí Arão e Ur, junto com Moisés. Moisés já velho, né, já cansado,
sem muita força física, não podia fazer uso da espada. Pode trazer a tela, por gentileza. Moisés não podia fazer uso da espada, mas podia orar. E talvez você já esteja velho, talvez você já esteja assim como Moisés, com as clãs brancas, que talvez já não tenha mais condição de pregar o evangelho nas casas ou nos hospitais, mas aí mesmo, no seu leito, onde você está, você pode fazer um grande trabalho, você pode estar intercedendo, você pode estar orando, você pode estar guerreando com as armas espirituais. Aí diz que Josué estava na peleja, mas Moisés, Arão e Hur subiam ao cume do outeiro. E o que diz o versículo de número 11? O versículo 11 é assim: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Que coisa interessante. O texto nos mostra isso, que à medida que Moisés erguia, levantava as mãos, como quem estivesse orando, intercedendo, clamando, Israel prevalecia, vencia a guerra. Josué começava a vencer os inimigos, mas Moisés já velho, cansado, idoso, as mãos cansavam. Quando as mãos de Moisés iam baixando, aí Israel perdia a guerra, Amaleque prevalecia. E o que acontece? Arão e Hur seguraram as mãos de Moisés. Isso nos ensina que na obra de Deus, todos são importantes. Tem uma importância para Josué que está ali com a espada, o general. É muito importante, são muito importantes os soldados que estão na frente da guerra, da peleja com a espada. Mas é muito importante Moisés, que está orando, intercedendo, clamando, pedindo. Mas só isso não resolve, é preciso que tenha Arão, é preciso que tenha Hur, segurando as mãos de Moisés. Uma coisa tão simples, um gesto tão simples, mas um gesto que trouxe vitória para o povo de Israel. Porque à medida que as mãos de Moisés foram erguidas, Arão e Hur seguravam as suas mãos, o povo de Israel prevalecia. Vamos dar continuidade? Versículo de número 11, acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, uma espécie de, vamos pensar assim, uma cadeira para ele sentar. Coloca ele nessa pedra. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Isso nos mostra a importância da oração, a importância da intercessão. Porque a obra de Deus é feita também através da oração, da intercessão. Nós temos certeza disso, que muitas vezes Deus está usando o general na guerra, Deus está usando os soldados com muita bravura, com muita valentia, que estão lutando, estão na guerra, estão na batalha, mas porque Moisés, Arão e Hur estão lá no cume do monte, estão orando, intercedendo. Continuando o texto, diz assim, versículo 3, assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Ou seja, Josué venceu a guerra, Josué venceu a batalha. E talvez você diga, professor, eu não vi profecia aí ainda. Claro, eu não estudei profecia ainda. Nós vamos estudar. Estamos estudando o contexto para estudarmos a profecia. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés. É Deus dizendo a Moisés, Moisés, escreve isto para a memória no livro. Eu quero que isso fique registrado. É como se Deus dissesse assim, Moisés, eu quero que isso que ocorreu aí fique registrado para gerações futuras. Eu quero que fique registrado no livro para que as pessoas tomem conhecimento, para que as pessoas saibam dessa batalha, para que as pessoas entendam que as guerras não são vencidas apenas com as estratégias de grandes generais, não é apenas com a bravura de grandes soldados, mas as guerras espirituais são vencidas, acima de tudo, com oração e com intercessão. Escreve isso para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Escuta aí, Moisés, uma profecia que eu vou proferir. Algo que eu vou dizer aqui acerca de Josué. Diz assim, eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus.
É Deus prometendo. Está aqui a profecia do versículo 14. Deus dizendo que iria totalmente destruir os amalequitas. Eu hei de riscar a memória da Amaleque debaixo dos céus. E aquela profecia não se cumpre no mesmo dia, no mesmo momento. Porque Israel lutou contra os soldados de Amaleque, mas não destruiu todos os amalequitas. Abre a tela, por gentileza, porque há um texto lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 a 19, que eu mencionei, mas eu não expliquei, não li. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 a 19, pode abrir a tela, por gentileza? Observe, diz assim: lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíreis do Egito. Que coisa interessante, aqui já é Deuteronômio, já é o livro das últimas instruções, quando o povo já está prestes a conquistar Canaã, Moisés traz a lembrança do povo. Lembra-te do que Amaleque fez. Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda, ou seja, de uma forma traiçoeira. Ele não veio de frente para guerrear contra o exército, não, ele veio por trás, de uma forma traiçoeira. Aí diz, e te derribou na retaguarda. Todos os fracos que caíam, todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Que coisa interessante. O que é que Amaleque faz? Num ato de covardia, de falta de temor a Deus, vai destruindo, matando aqueles que estão cansados, aqueles que já estavam fadigados. Aí Deus diz através de Moisés, será pois que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Era como se Moisés dissesse assim, quando vocês chegarem lá, porque Moisés sabia que não iria dar a terra de Canaã. Quando vocês chegarem lá, que Deus dê repouso a vocês, não esqueçam disso. Vocês têm a missão, a responsabilidade de apagar a memória de Amaleque de debaixo dos céus, não te esqueças. Então eu posso dizer que essa profecia aqui, que foi feita por Deus, no capítulo 17, versículo 14, e relembrada por Moisés no capítulo 25, versículos 17 a 19. Esta profecia teve o seu cumprimento na história. E onde está o seu cumprimento? Nós vamos estudar ao menos 2 textos. Há outros textos bíblicos que falam sobre os amalequitas, mas eu quero estudar apenas 2. O primeiro está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Versículos 1 a 3 diz assim, que é um texto que você já conhece. Deixa eu falar nessa câmera. O capítulo 15 você já conhece. Que foi quando Samuel mandou Saul matar os amalequitas. E esta era a ordem de Deus, destruir tudo. Era para matar todos os amalequitas, todos os animais, era para destruir tudo. E Saul não cumpriu a palavra de Deus na íntegra. Poupou algumas ovelhas, poupou até o próprio rei de Amaleque, ele não matou, não destruiu todos. Ele até destruiu muitos, mas não destruiu todos. Capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, diz assim, então disse Samuel, estamos estudando já o cumprimento, porque a profecia nós já estudamos, agora é o cumprimento. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver. Era Samuel aqui relembrando o que Moisés havia escrito, que a história havia registrado. Então você percebe aqui, era Deus, através de Samuel, mandando Saul destruir os amalequitas. E não lhe perdoes, não é para perdoar esse povo, é para destruir todos. Porém matarás desde o homem até a mulher, e desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Era para matar tudo, destruir tudo. Não era para poupar nada. Só que se lermos o contexto
nós vamos perceber isso que Saul não concretizou. Você vai perceber que Saul não concretizou, não matou todos os amalequitas. Mas no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 4, versículos 41 a 43, diz assim. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 41 a 43, diz assim. Pode trazer a tela, por favor. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e as Pelatias, e as Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Veja que o texto é enfático. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas. Embora Saul tenha destruído muitos amalequitas, mas não havia destruído, não havia matado a todos, não havia arruinado totalmente os amalequitas. Mas esse texto do primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 43, é enfático. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas. E nós podemos entender isso, que esta é mais uma das profecias bíblicas que tem o seu cumprimento cabal. E trazendo agora para as nossas vidas, para a nossa realidade, é claro que Satanás, que os anjos caídos, que esse mundo perverso que nós falamos, esses três inimigos que nós falamos no início, essa natureza caída e pecaminosa, ou esse mundo que está completamente contra os princípios bíblicos, não serão destruídos por completo. Não, não serão. Satanás e os demônios vão viver eternamente. Mas haverá um momento, haverá uma ocasião em que eles não vão mais nos tentar. Sabia disso? Pois é. Haverá um momento do juízo, do julgamento divino, em que Satanás, os seus anjos caídos, os seus demônios serão lançados lá no lago de fogo. Serão lançados no lago de fogo e serão atormentados para todo sempre. Nunca mais terão mais o direito ou a oportunidade de tentar os seres humanos. Sobre esse mundo, esse sistema antibíblico, antiteísta, esse sistema, esse mundo que vai de encontro aos princípios estabelecidos da palavra de Deus, também vai deixar de existir. Sabia disso? Pode ficar tranquilo. Porque no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, não vai existir mais esse mundo corrompido. Pelo contrário, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Porque a Bíblia deixa bem claro que nesse novo céu, nessa nova terra, na nova Jerusalém, não vai entrar nada que cometa abominação e mentira. E sobre essa natureza caída e pecaminosa que nós temos, todos nós temos, mesmo sendo crentes, mesmo sendo templo e morada do Espírito Santo, mas nós temos essa natureza caída e pecaminosa, só que não tinha era Jesus. Porque depois que o pecado entrou no mundo, toda a raça humana passou a ter, vamos dizer assim, toda a posteridade passou a ter essa natureza caída e pecaminosa. Mas quando nós estivermos em corpos gloriosos e incorruptíveis, nós também não teremos mais essa natureza caída ou pecaminosa. Então eu posso dizer que da mesma forma que no sentido literal da profecia, Amaleque foi riscado, foi apagado, foram destruídos todos os amalequitas. Eu posso dizer que esses três grandes inimigos, embora que Satanás e os demônios não sejam destruídos por completo, mas estarão sem nenhuma possibilidade de tentar os homens. E no futuro, nós estaremos livres, completamente livres desses três inimigos. Porque nem o diabo, nem o mundo e nem a carne serão mais inimigos do povo de Deus.